Já chegamos a ver vários tipos de reações químicas, mas quando nós vemos o quanto o mundo lá fora tem diversos tipos de reações e como elas se processam, nós entendemos que elas nunca são a mesma coisa. Da mesma forma, nós não podemos esperar que elas se processem da mesma forma, nem na mesma velocidade. Para isso, nós temos uma parte que se chama cinética química. Cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações. O que faz com que as reações se processem mais rápido ou mais lentamente. Há muitas reações que são praticamente instantâneas e liberam grande quantidade de energia e aumentam muito seu volume. Nós entendemos isso por explosivos. Quando eles ficam confinados em algum tipo de recipiente, a força de expansão e liberação de energia faz com que haja o poder de ruptura, ou seja, ele faz Agora, tem reações que são extremamente lentas, são devagar, com calma, e muitas das vezes demoram semanas ou meses, se bobear até anos. E nós temos que ficar lá com a prancheta na mão, tomando nota de quando é que ela vai acontecer. O único problema é que em sistemas industriais isso é uma dor de cabeça, porque você tem que ter o produto sendo feito logo. Quanto mais produto você tem, menor custo você tem de estocagem, e aí você pode colocar logo para roupa para ser vendido, o que garante preços mais baixos e maior dinamismo na base de compra e venda. O fluxo de dinheiro faz com que a empresa se mantenha competitiva, podendo gerar mais empregos. E isso com pequenos detalhes que fazem as reações irem mais rápido. Há diversos modos de se acelerar ou retardar uma reação. Nós temos que entender como isso acontece. E isso nós podemos ver simplesmente variando a temperatura. Sim, podemos fazer alguns experimentos básicos que vocês podem até fazer em casa, bastando ter pelo menos um comprimido efervescente, tipo Sonzal ou Alka-Seltzer, ou qualquer coisa que você tenha aí efervescente. Vamos pegar então esse exemplo aqui. Vamos pegar um copo d'água e deixar ele sendo aquecido. Agora nós vamos pegar um outro copo e colocar um pouco de gelo para baixar a temperatura dessa água. Você pode usar água gelada já direto. O gelo é apenas para baixar a temperatura, não fará a menor diferença. Agora você vai colocar um comprimido efervescente em cada um dos copos. Vamos ver o que acontece. Você viu ali o fator temperatura. Mas o que o fator temperatura tem a ver com isso? Tem a ver com o calor inerente do sistema. Calor é uma forma de energia. E quanto mais energia você ceder ao sistema, essa energia vai para as moléculas.
Uma reação química ocorre quando as moléculas se chocam umas com as outras. Quanto maior a temperatura, mais energia e maior promoção do choque dessas moléculas. Então, quanto mais choques eu tiver por minuto, mais rápido será essa reação. Então, a temperatura que marca o grau de calor dentro desse sistema vai estar mostrando que quanto maior essa temperatura, terei mais energia e maiores choques. Isso faz com que o comprimido reaja bem mais rápido. Vamos fazer um teste agora com o estado de agregação. Eu estou aqui pegando um Sonrisal e vou triturá-lo nesse Amorpharix com a minha mão de grau. Esse mão de grau, também chamado de pistilo, funciona exatamente como qualquer pilãozinho que você conheça em casa. Agora vamos fazer um teste colocando esse mesmo Sonrisal triturado com outro igualzinho, só que inteiro em 2 copos de água na mesma temperatura. Bom, como você pode ver, o comprimido triturado ele se consome muito mais rápido do que o inteiro. Isso porque a área de contato é muito maior com ele triturado. Ao invés de eu ter um comprimidão, onde as moléculas de água só entraram em contato superficialmente, deixando o grande miolo ali intocado, pequenos grãozinhos em formato de pó serão muito mais moléculas agindo sobre eles. Isso é chamado de área de contato, e quanto maior a área de contato, mais rápida é essa reação. Então, isso nós conseguimos fazer em casa quando nós temos algumas batatas para cozinhar e quando nós cortamos elas se cozinham muito mais rápido. Mas será que eu consigo alterar a velocidade de reação com um componente externo? Algo que faça com que tudo vá mais rápido, mas sem participar diretamente da reação química? Sim, é possível. Nós chamamos isso de catalisadores. Um catalisador é uma substância que promove ou acelera uma reação química sem participar dela. O catalisador não se consome. Nós empregamos isso diariamente na indústria, mas podemos fazer o teste e isso vai ser um pouco difícil de você fazer em casa, mas é para isso que serve o YouTube, é para isso que servem vídeos como esse, para você poder ver o que você não pode fazer em casa. Então nós vamos simplesmente aquecer um pouco de água oxigenada, mas não essa água oxigenada que você tem em casa. É uma solução de peróxido de hidrogênio de 30%. E ele é bem concentrado, nós temos até que usar luvas para isso. Vamos aquecê-lo com uma misturinha de sal de Rochelle ou tartarato de sódio e potássio, para depois vermos o que acontece. Bom, enquanto estou aqui aquecendo a mistura, você está percebendo que o máximo que está acontecendo é a temperatura aumentando. Mas isso é pouco. Ainda não está acontecendo nada. Vamos adicionar um pouquinho de cloreto de cobalto. Fiquem observando.
Sim, essa mistura verdona do mal é uma grande reação química. Você não jamais esperaria que isso fosse acontecer. E isso tem uma bela explicação e é chamado de energia de ativação. A energia de ativação é a energia necessária que uma reação precisa para ocorrer. Sem essa energia, a reação não ocorre. O problema é que algumas reações precisam de uma energia de ativação muito alta. Aí que entram os catalisadores. Ele faz com que essa energia de ativação seja não tão alta, ele não precisa de uma energia tão alta assim. Isso faz com que a curva não seja tão pronunciada. E o interessante é que você vê você processa a reação, o cloreto de cobalto que é avermelhado faz com que a mistura no topo do complexo ativado, ou seja, o ápice da reação, a mistura fique toda verde, para depois se tornar vermelha de novo, mostrando que o catalisador voltou a ser o que era. Ele não participou da reação de um ponto de vista químico, ou seja, o cloreto de cobalto continua sendo cloreto de cobalto, mas do ponto de vista físico houve diferença. Houve grande liberação de oxigênio ali, a temperatura aumentou muito, foi invocado os poderes astrais. Não, isso é apenas ciência mesmo. Há outras formas de se nós acelerarmos as reações? Sim, existem várias formas. Existem outros componentes, outras técnicas, sistemas em que eu posso aumentar a pressão, eu posso aumentar a concentração dos reagentes, há diversas maneiras. Essas que eu mostrei são apenas algumas básicas, mas já dá para nos dar uma noção de como as coisas se processam dentro do laboratório, como nós podemos intervir quando algo aconteça. Essa é a função do químico. Não só fazer as reações, mas intervir nelas quando necessário, acelerá-las ou retardá-las. Há substâncias que são inibidores, eles retardam a reação química. E nós usamos esse sistema de catálise e inibição até para sistemas biológicos e empregados em muitos remédios. Nós empregamos essas técnicas na indústria, nós empregamos essas técnicas até nas nossas casas, no nosso dia a dia, quando nós cozinhamos alimentos. Se eu sei que a temperatura é um fator crucial para promover a reação, simplesmente eu baixo a temperatura e eu evito que algumas reações ocorram. E é assim que eu consigo até conservação de alimentos, onde sistemas biológicos nada mais são do que sistemas químicos. E então eu retardo esses sistemas químicos, reduzindo o metabolismo ao baixar a temperatura. A química nos faz nos ver que nós estamos em imenso sistema químico e nós podemos mexer com eles desde que seja com responsabilidade. Esse é André do seu ceticismo.net. Haja ou reaja, tudo depende de qual sistema químico você está no meio. Então, se você está aqui, que tal você reagir um pouco compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu Twitter, até no Google+. Que tal você então acessar e clicar para assinar, e sim, você saberá sempre quando nós tivermos novos vídeos, normalmente toda semana aos sábados. Obrigado por terem assistido.